5, né, do livro. Ainda vem falando sobre o mesmo conteúdo, só que agora vai colocar dois conteúdos, né, diferentes. Vai colocar os quilômetros juntamente com a fração. Então, vocês prestem bastante atenção, tá? Olha só, Rogério e Beatriz estudam na mesma escola. A distância entre a casa deles é de 1 quilômetro. Rogério caminha 3/4 dessa distância para chegar à escola. E Beatriz caminha 1/4 dessa distância. Quem caminha mais para chegar à casa? Rogério. Rogério? Vamos descobrir? Olha só. Que fração de 1 quilômetro cada um caminha para ir à escola? Rogério caminha o quê? 3/4. Isso, não coloca aí, 3/4 de 1 quilômetro. Coloquem aí. E Beatriz? 1/4. Então, como que a gente lê essas frações? Como que a gente vai ler essas frações? 3/4. Nós vamos ler o quê? 3/4. E vamos ler o quê? 1. É 1/4. 1/4. Vocês viram a diferença aqui? Olha só na escrita. Nós temos o quê? 3. Então, 3 é mais de 1, não é? Então, 3/4. E aqui nós temos o quê? 1/4. Aqui eu vou pôr quartos? Não. Eu vou colocar quarto, porque é apenas uma unidade. Então, olha só. O que devemos fazer para determinar quem caminha mais? Nós devemos o quê? Comparar as frações do mesmo todo e verificar qual corresponde a maior. Então, aqui, só da gente olhar, a gente consegue observar que o 3/4 ele é mais do que 1/4, não é? Então, nós devemos fazer a comparação das frações. Então, na letra C, nós devemos o quê? Comparar o valor das frações. Olha só, podemos seguir em frente? Tá tudo ok aí em casa? Tá dando para entender? Sim. Então, olha só, a letra A, 1 quilômetro corresponde a quantos metros? 1000. 1000 metros. Então, escrevam aí. O modo de descobrir qual fração do quilômetro corresponde à maior distância é calcular a distância correspondente a cada fração. Para isso, nós vamos completar. Então, para calcular 1/4 de 1000 metros, basta nós fazermos o quê? O que vocês acham? Qual o cálculo? Hã? O que você fez aí, Rogério? Que você já fez? Nós vamos fazer o quê? Se 1000 metros, se 1 quilômetro equivale a 1000 metros, nós devemos fazer o quê? Qual que é o denominador? 1000. Qual que é o denominador? 1000. Qual que é o denominador? 4. Então, nós vamos fazer o quê? Dividir 1000
fração aqui para nós? Então, 250. Muito bem, gente. Agora o Natanael, que ele está conversando muito, está ajudando todo mundo, vai vir fazer a outra conta. Então, 100 dividido por 4 é igual a 250, né? Agora, para obter 3/4, nós temos que fazer, então, diferente. A fração de 3/4, ela representa as 3 partes de 1 quilômetro dividido em 4 partes iguais, tá? Então, como que a gente vai fazer? Esse daqui, ele é um pouco diferente, porque vocês viram que lá ele deu para nós dividir, não deu? E agora ele está falando que nós temos que fazer o quê? Multiplicação. Multiplicar. Então, vamos lá. Pode vir, Rogério. Uai, você tem que saber. Olha só. Lá ele deu o resultado de quanto para nós? Qual foi o resultado? 250. Então, nós sabemos que 1/4 equivale a quanto? Então, 3/4, nós vamos fazer o quê? 3 vezes 250. Começa, tá errado? Tá errado. Não, você já foi pro resultado, mas você tem que fazer o contrário. O Rogério, ele vai direto pro resultado. Você não pode. Pode, mas você tem que fazer
vezes 250 é igual a 750. 750. Então, quem caminha mais para chegar à escola é Rogério. Rogério. Então, se Rogério caminhasse 2/5 de 1 quilômetro e Beatriz 1/4 de 1 quilômetro, quem caminharia mais para chegar à escola? Rogério. Por quê? Porque 2/5 de 1 quilômetro corresponde a 400 metros, que é maior que 250 metros. Porque olha só, 2/5 de 1 quilômetro corresponde a 400 metros, que é maior que 250, que é maior que isso, 250, porque tá falando que ela anda 1/4. Então, se 1.000 metros equivale a 1 quilômetro, se nós dividirmos aqui 1.000 metros em 4 partes, vai ficar o quê? 250. Porque 250 dividido vezes 4 é igual a 1.000. Então, 250 é menos que 2/5. Isso aqui, ó. Eita. Em casa tá tudo tranquilo? Podemos continuar? Sim. Certo. Vamos lá, vamos dar continuidade, tá? Agora nós vamos para a atividade 6. E aí, galera, em casa tá tudo tranquilo? Pé conversando. Então vamos lá. Denise colocou água em 3 copos medidores da mesma capacidade. Considerando a capacidade de cada copo, qual é a fração de água em cada um deles? Em qual deles há mais água? Nós temos o copo A, temos o copo B e temos o copo C. Olha só, eles têm a mesma capacidade de medida. Em quantas partes iguais cada copo medidor está dividido? O copo A está dividido em quantas partes? O copo B? E o copo C? Olha só. O copo A, ele está dividido em 2 partes, porque tem a parte que... Deixa eu entender aqui. Ele tem a parte que está com água e tem a outra parte que não está com água. Então, ele está dividido a metade com água e a metade sem água. Então, ele tem as 2 partes. Pode. Em 2 partes iguais. O copo B está em quantas partes? Ele tem 2 partes com água e 2 partes sem água. Então está em 4 partes iguais. O copo
copo C? 6. Isso mesmo, ele está em 6 partes. Então, podem escrever aí no caderno de vocês, tá? Seis partes. Ó, vou colocar aqui, ó. O copo A está dividido em duas partes iguais. Não vai caber com a O copo B está dividido em quantas partes? 4 partes e duas Em 4 partes duas. iguais. Já o copo C, 6 copo C partes. está dividido em 6 partes iguais. Vamos lá então. Podem responder aí. Nós precisamos terminar isso aqui antes do recreio. 5 minutos. 5 minutos. Ó, complete as frases. O copo A está dividido em? Peraí, tia. 2. Em Duas partes. 2 partes iguais. E a? O copo aí está dividido em duas partes. Isso. E quantas partes está com água? Uma. Uma parte com água. Então, está em? Qual que é a parte que está com água? Uma. Nós temos 2 partes, não é? Sim. Qual que é a parte que está com água? Uma parte. Então, olha só. O copo A está dividido em 2 partes iguais e há uma parte com água. Então, o meio do copo está com água. Tia. Agora, vamos para o copo B? Sim. Podemos ir para o copo B? Agora, o copo B, ele está dividido em quantas partes iguais? 4. E quantas partes está com água? 2. Então, ele está com quantas partes com água? 2. Vai, você aqui buscar leite. Já o copo C está dividido em quantas partes iguais? 6. E quantas partes com água? 3. Então, como que eu vou representar? 3. 6. 3 sextos. Então, as frações do item anterior indicam a mesma parte com água dos copos? Sim. Sim. O que se pode afirmar sobre a quantidade de água colocada nos copos medidores? Todos estão com a mesma quantidade. Vê se a gente chegou.
Ah? A quantidade de água é a mesma, né? Muito bem. Então, olha só, hoje nós aprendemos nessas aulas nossas os números na forma de fração. E a gente trabalhou também a transformação da fração imprópria, tá? Então, nós trabalhamos os números mistos e trabalhamos a transformação das frações, né? Impróprias. Então, nós calculamos as formas de frações em quantidades, nós identificamos o que eram as frações equivalentes e fizemos as comparações das frações nas quantidades. Então, hoje nós acrescentamos um pouco mais, né, do conteúdo sobre fração. Então, na próxima aula, nós vamos fazer... Do último? É da última. Porque depois de dar a menina eu perdi. É 6-3, né? Isso. Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar as operações com números na forma de fração. Então, vai ser um pouquinho mais intenso, mas como nós já tivemos a base aqui, então vai ser fácil para nós entendermos o outro conteúdo. Eu vou estar salvando aqui a aula, e aí se vocês tiverem alguma dúvida, a gente ainda tem uns minutinhos para tirar, tá? Os meninos